Sabe do que a gente vai falar hoje? Dos vasos. A estética do vaso é tão importante quanto o que será colocado nele. Além disso, a escolha acertada é um passo importante para a saúde, desenvolvimento e floração da planta. Para nos ajudar a escolher o vaso ideal, converse com o paisagista Otávio Alves. Otávio, seja muito bem-vindo! Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Quantos vasos, hein? Uau! A gente tentou trazer uma diversidade aqui para poder explicar um pouquinho de cada um para o pessoal de casa. Que demais! O vaso é importante? Extremamente importante, porque dependendo da escolha que você fizer, você pode comprometer a vitalidade da planta. Não só a questão estética, mas também a vitalidade da planta. Então ele precisa ser muito bem pensado, né? Como que a gente escolhe? Então, por exemplo, vasinho de vidro. Ele é muito bonitinho, só que ele é super delicado. Primeiro eu vou pensar na questão do local. Criança, não é muito indicado. Então precisa colocar no local mais seguro. Mais alto, talvez. Justamente. O vidro, existe uma dificuldade da gente fazer a perfuração nele para que ele possa fazer a vazão da água. E aí? E aí a gente vai usar ele como um cachepô, usando com arranjos secos, ou uma plantinha de plástico, né? Uma planta artificial. Ou a gente pode, por exemplo, como eu trouxe ali para vocês, a alocácia. Ela é uma planta que toda vez que tem excesso de água, ela começa a gotejar pelas pontinhas da folha. Justamente. E aí a gente faz o quê? Borrifa a água, que é o suficiente, ela mantém erguida. A gente sabe que esse caule dela, ele tá levemente curvado, mas ele tá para cima, então a gente sabe que ela tá saudável. E se tiver excesso de água, ela vai gotejar. Então ela ajuda a não manter, na verdade, né, aqui extremamente úmido. E, obviamente, o vidro a gente não vai colocar em local externo, porque senão ele vai fazer aquela função de lupa. Entrada de calor queimando a planta. Isso. A gente pode colocar orquídea nesses assim também? Pode. Total. Na verdade, assim, você vai ter que tomar cuidado com a rega. Você vai diminuir. Geralmente, quando ela tá, por exemplo, nesse vaso de cerâmica aqui, que a gente vai colocar orquídea, tem bastante pontos de drenagem. Então você coloca bastante água, porque a raiz dela gosta de umidade, porém não gosta de ficar encharcada. Aí você vai precisar tomar um pouco mais de cuidado e colocar alguns elementos que tirem o excesso da água dessa raiz, para não ficar ali úmida e apodrecer a planta. Boa. O que mais que você trouxe? Quero saber todos. Eu trouxe aqui um que muita gente tem usado, que é o de fibra de coco. Foi trocado, por quê? Porque antigamente era xaxim, né? Isso. O xaxim, para quem não sabe, ele é o tronco de uma planta que chama xaxim, que é da família da samambaia. Só que essa planta está em extinção. Então, por cuidados ambientais, não pode mais ter. Então, a indústria, obviamente, viu que a fibra do coco faria a mesma função. Só que é importante, toda vez que a gente for comprar esse vasinho, a gente vê, ele vem com um selinho, com a marca, e diz assim, livre de tanina. Se ele não tiver essa marcação, tem que pegar esse vasinho, colocar ele na água 24 horas. Tiro, coloco de novo por 3 dias, lavo com água morna e aí coloco a plantinha. Porque senão? Tanino é tóxico para a planta e ela absorve isso dessa fibra do coco. Olha isso, gente, que interessante. O que mais? Esse aqui, nossa, eu acho uma belezinha. E às vezes a gente quer, né? Fala assim, vaso precisa ser tudo caro. Não precisa, plástico. Olha, é plástico. Eu falo assim, cuidado que é de vidro. Esse é de plástico, temos alguns de vidro, graça. São muito parecidos, né? Mas esse a gente pode usar como cachepô. Então a gente coloca um outro vasinho aqui dentro e sempre que ele tiver com excesso de água, a gente tira o vaso, escorre a água e mantém o vasinho aí. Que graça! Esse é um que eu sou apaixonado, que é uma tendência muito grande hoje no paisagismo, que é o de cimento. E o que eu acho legal é que, além dele manter, né, uma temperatura ideal aqui para a plantinha, ele ainda tem toda essa criatividade no processo de decoração. É muito bonito. Porque os vasos, é importante a gente saber, o cimento e a cerâmica, eles têm uma porosidade. Então, o que acontece dentro desse processo? Eles vão absorver tanto a água de dentro quanto a água de fora. Esses aqui eu gosto para colocar dentro de casa, além do charme. Por quê? Porque está num ambiente favorável. Na área externa, apesar de muita gente gostar do cimento, eu prefiro a cerâmica. Porque a cerâmica tende a armazenar menos calor para a raiz das plantas, né? Porque tudo que tem uma determinada cor funciona o que a gente chama de albedo.
que ele armazena ou ele expulsa esse calor. Ele reflete a luz do sol, armazenando mais ou expulsando mais. Então a gente tem esse cuidado, tanto com a porosidade, quanto com a capacidade de armazenamento e com o calor que ele retém, vai ajudar no desenvolvimento da plantinha. Então, para a área externa, é melhor de cerâmica. Isso. Porque o cimento, ele vai pegar tudo. Se choveu, ele pega a chuva e pega o que você colocou de rega. Mas tem uma alternativa. Se a gente fizer um preparado desse cimento, aí a gente diminui a porosidade e aumenta a refletância, fazendo com que ele fique ideal. Você vai colocar na rua, por exemplo, ele é mais pesado, evita qualquer tipo de problema. Exato. Né? E então, como é que a gente prepara? Eu trouxe um de cerâmica preparadinho para a gente entender. Existe um impermeabilizante, né? Tá. Que é a base de uma resina asfáltica, que a gente passa dentro desse vaso para que ele diminua essa porosidade, faça essa impermeabilização. E depois a gente pode usar a criatividade para fazer a decoração desse vaso da maneira que você achar melhor. Que legal! E a gente pode fazer isso com os vasos de cimento também. E o que a gente pode usar para decorar? Que usa tinta, você trouxe aqui spray? Eu trouxe. Na verdade, a criatividade vai longe. Cada um pode usar do jeito que quiser. Tem gente que perguntava, posso colocar tinta latex? Pode. Só que o tempo de durabilidade dela é menor. Vou fazer retoques e tudo mais. E dependendo da onde eu vou colocar esse vaso, né? Aqui, eu trouxe até um exemplo. Não sei se a câmera está conseguindo pegar. Tem um vasinho dourado, lindo, que eu fiz o uso de spray, né? Para fazer essa pintura. Então, olha como é que muda e deixa o vaso mais charmoso. Vou até mostrar pro pessoal de casa. Olha atrás. Olha isso, então, gente. A gente pode... De novo, mostra. Ó! E vai usando a criatividade. Que legal! Aqui, no caso, só fiz a impermeabilização, a pintura externa. Mas o ideal é entrar com essa tinta asfáltica. Ou até mesmo uma tinta. Uma tinta, ela pode vir toda por dentro para diminuir essa porosidade. O exemplo desse vaso que eu trouxe aqui para você, que também é uma cerâmica. Posso abaixar nossa, aqui? Que lindo, pode. Esse aqui é uma cerâmica. Ele vem pintado por fora, envernizado, e pintado por dentro para ter impermeabilização. Então, ele ajuda bastante nesse processo, tanto na retenção de água, quanto também no armazenamento de calor. Que bonito. Esse aqui é aqueles de tipo plástico polietileno. também? Polietileno. Essa aqui é uma tendência muito grande. Legal. O polietileno, qual que é a vantagem dele? Primeiro, ele pode ser para área externa e para área interna. Tem altíssima durabilidade. Eu acho ele extremamente charmoso. Eu acho também. Existe de vários tipos, de várias formas, desenho diamantado, pintura vietnamita, um monte de coisa. Uma tendência muito grande. E ele é levinho. Ele é muito leve e ele parece pesado, parece que você comprou uma de cerâmica, não é? É verdade. E você pode levar ele para qualquer lugar. Ele não tem tanto aquele problema de movimentação dos vasos, né? E ajuda, que eu trouxe aqui é polietileno, essa jardineira, esse aqui também é polietileno e facilita todo esse processo. Né? Eu gosto dele porque ele também pode ser, como eu falei pra você, pode ser colocado tanto dentro de casa quanto fora. Léo, tem uma perguntinha pra você. Vamos lá. Perguntinha. Esse tipo de cachepô aqui que a gente... Fala em cachepô, eu tenho alguns aqui. Aqui, nosso cachepô aqui, a coisa linda. Esse aqui, por exemplo, de rolha, é possível também a gente plantar alguma coisa? Por ela ser orgânica, assim, pode prejudicar alguma coisa, enfim. E outra coisa que eu queria te perguntar. Cada vaso tem que ter uma planta específica, né? Porque tem planta que fica bem num vaso, fica bem em outro. Tem uma planta que eu gosto muito, aquela cerca-viva, me corrija se eu estiver errado o nome, tá? Podocarpo, né? Não sei se o nome é esse aí. Vai em qualquer vaso aquele tipo de planta? Chefe, excelente pergunta. Esse cachepô pode ser muito utilizado para o que você quiser. Tanto para colocar um vasinho aí dentro, quanto para colocar um substrato, uma terra e plantar aquilo que você quer. Fazer hortinha? Pode, o que quiser. O que acontece é o seguinte, dependendo de onde a gente vai colocar chuva e sol e área interna, a gente tem uma durabilidade maior ou menor em relação à regra. Não existe um vaso certo para planta. Para planta, né? A gente costuma seguir alguns pontos. Eu, particularmente, hoje, uma tendência do paisagismo dentro das casas são vasos menores, com estruturas maiores de plantas e folhas mais largas. Essa é uma tendência que tem hoje em dia. É uma questão de gosto. Há pouco tempo atrás foram vasos altos com grandes folhagens, mas daí a gente vai ver qual é a estrutura do ambiente, o gosto da pessoa e vai colocar. O importante é que a gente saiba não limitar o crescimento da planta. O Podocarpus, ele tem uma raiz relativamente
não é que ela é frágil, mas ela não tem a capacidade de estourar os vasos. Então, se eu colocar ele num vaso de cerâmica, o que vai acontecer? Quando eu limito o crescimento da raiz, eu limito o crescimento do podocarpus. Outras plantas, elas vão estourar o vaso. Então, não convém com que eu coloque ali para causar esse dano. Então, é só pensar nisso, no crescimento da planta, no ápice que ela chega, o tamanho que eu quero, como que eu quero que ela fique, e se o gosto agradar, pode seguir. Partir. Ó, para vocês verem, eu trouxe ali, ó, um vasinho feito de lata de leite. Ah, é? De lata de leite esse? Esse aqui eu vou até mandar um beijo para minha sogra, que eu a amo. Nossa, que lindo. Ela que gosta ficou de trabalhar esse. e ela não terminou. Ela ficou brava comigo e falou, tá, eu só preparei. Eu falei, mas não precisa mais do que isso. Nossa, que lindo. Ele tá simples e eu já posso usar como uma decoração. Que graça que Arranjos ficou. secos, numa lata de leite, onde ela colocou um fundo preparatório aqui para entrar com uma tinta e outras decorações, mas só isso. Só isso já tá é o que incrível. basta. Então a gente acha que tem alguma coisa que é para ser jogado fora e não, eu posso utilizar ele como vaso. Tem perguntas para você do WhatsApp. Tá joia. Vamos lá, Temos uma Léo. perguntinha do WhatsApp. Gislaine, Rio Grande da Serra, minha terra ali, ABC, pertinho, viu? Boa tarde a todos. Gostaria de saber, para a orquídea, qual o vaso ideal? Obrigado pela pergunta. Gi, beijos pra você, participativa hoje, já mandou pergunta na culinária também, e ela gosta de orquídea, hein? Muita gente gosta, né? Eu sei aquilo que eu estava falando para você. Um vaso com alta drenagem é o ideal. Por quê? Porque a gente não vai colocar a orquídea na terra. A gente vai colocar num substrato específico para a orquídea, que não retém muita água, não acumula. Então, o tamanho do vaso vai determinar também o crescimento da planta. E quanto o substrato, eu acredito que seja mais importante até do que o vaso. Eu posso colocar a orquídea num vaso de plástico? Posso. A maioria das orquídeas que a gente compra vem num vasinho de plástico transparente, né? E a gente toma cuidado com a rega. Mas se eu quero que ela continue a crescer, eu preciso dar espaço para essa raiz. E aí eu vou trocar por um vaso que tenha saída para essa raiz e também alta drenagem para não acumular água. Que legal. A gente tem umas fotos de uns vasos que você refez aqui, né? Eu queria dar uma olhada para você explicar pra gente. Coloca pra gente, Dezinha. Ah, aqui. Esse é um vaso de um cliente que chegou pra gente e estava na área externa e vê que ele pega bastante umidade, deixando essa mancha esbranquiçada ou até mesmo um pouquinho mais preta ali embaixo. O que a gente fez? A gente retirou toda a terra e a gente fez a impermeabilização interna e externa com tinta, depois de lixar bem, para a tinta ter mais durabilidade. Então a gente passa uma lixa fina, melhora essa capacidade de impregnação da tinta e coloca ela ali para dar mais longevidade no vaso. Que incrível. Tem Esse mais é um cobre. Ficou linda essa cor. E essa é a mesma coisa. Toda a limpeza do vaso e depois a gente usou 2 tons de tinta. A gente usou um roxo por baixo e ali um prata, brincando com spray. Fizemos a pintura com spray e depois viemos só dando aquela pincelada para dar um brilho. E dá outra cara, né? Porque quando a gente olha aqui, a gente sabe que choveu muito esses dias, né? Sim. Ainda tem chovido. E a gente olha, às vezes, no quintal e fala, lá, tava tão bonito e agora tá tudo cheio de, né? É e aí, verdade. assim fica lindo. E ele vai durar muito mais. Muito mais, porque a tinta ajuda a escorrer a água, não deixando ela ficar impregnada. É aquilo que eu falei, depende muito do ambiente que tá. Né? Mas vai ter mais durabilidade do que na cerâmica simplesmente sem nada, como esses 2 vasos aqui. Esse, ele tem uma leve camada de verniz. Já vai ter mais durabilidade, vai impregnar menos tipo de fungozinho ou de qualquer outra sujeirinha do que esse aqui, né? Porque ele já está propício para isso. E tem essa coisa assim, por exemplo, tem uns vasos que são aqueles bem grandão. Esse é um grandão que dá pra gente colocar assim, por exemplo, que a gente coloca a metadinha, ou aqueles que a gente põe um monte de planta junto, que parece uma bacia. Sim, a bacia japonesa. Isso. Tem, ela é mais baixinha. Então a gente vai trabalhar com plantas de menor enraizamento. Ela é a coisa. Eu sou apaixonado pela bacia japonesa. Que fica lindo. Fica, a gente pode colocar em áreas centrais de jardim, pode colocar em local de passagem e focar principalmente em flores, que o enraizamento não é muito profundo. Então ali eu acho uma pegada super bacana, né? Mas aquilo que eu falei, também vai do gosto da pessoa. Eu posso colocar uma forrageira, enfim, deixar a criatividade seguir em frente.
É aquilo que eu estava falando para você. A gente precisa deixar sair da zona de conforto e fazer tentativa e erro. Né? Porque existem várias formas, que nem aqui a gente usou esse vaso para pintar com o spray, mas tem tanta coisa. Tem aqui a tintinha que a gente pode utilizar, tem o verniz, tem a pegada que a gente pode fazer e deixar a criatividade rolar. Não deu certo? Lixa, pinta de novo. Pinta de novo. Até você chegar sem... E aquilo, tá estressado, vai plantar. Se tá mais estressado ainda, pinta o vasinho também, que vai dar certo. Faz um outro adubo, pega mais planta, compra mais planta. Verdade. Por falar nisso, minha gente, tem um quadro novo que a gente está fazendo aqui. Já vou falar dele, porque a gente vai mostrar essa reportagem em breve, que já está pronta. Que é o seguinte, o Otávio vai transformar jardins. Então faz o seguinte, você não sabe como é que vai funcionar ainda, mas você vai saber logo, logo. Mas se você já quiser se adiantar e mostrar pra gente o seu jardim, falasse que gostaria de repente de uma visita da gente aí na sua casa, já vai mandando pro nosso WhatsApp também, que a gente vai começar a falar mais isso, pra ficar atento, né? E é legal porque daí a gente pode ver qual o caminho que você tá levando, já começar a plantar algumas ideias. Dar umas boas dicas pra você. Isso. Quem sabe a gente não vai aí na sua casa. Então fica de olho, tá bom? E se tiver mais dúvida, aproveita pra perguntar pra ele, que ele responde todo mundo, não é não? Sempre. Ó, as redes sociais, Clorofila com você, @Clorofila com você. Os telefones, o 12 2102 3100 e 12 99212 8202. Já mudou pra Guará? Ainda não. A Burocracia. Chuva, a burocracia, a chuva também. A gente tá amarrado ainda. Mas vai, quando mudar, avisa, vai, tá? Pode deixar. Você de casa, aproveita. Faz pergunta pra ele, que ele vai responder, que você vai adorar.